a gente teve a matéria aí do torcedores.com. Em rota de colisão com o Paulo Souza, Diego Alves tem prioridade e Flamengo aguarda última esperança, tá? Então eles falam aqui dessa situação, da possibilidade de saída até do Diego Alves, mas a matéria que mais me chamou a atenção foi a do Globo Esporte, do Fred Uber. Paulo Souza diz que Diego Alves pediu para jogar no Flamengo após 10 dias sem treinar. Processos não são assim. E aí, depois dessa declaração na coletiva, né, do Paulo Souza, que o técnico citou a reunião do goleiro com o diretor Bruno Spindel, e rapidamente se recuperou e podia estar disponível para jogar, que aí ele fala que na ressonância magnética não deu nada, ele comenta que comentou também a questão do Diego Alves. Ele fala aqui, ó, que os processos não são assim, os jogadores para jogar têm que treinar, e ele não treinou nenhum dia desde o jogo contra o Botafogo, por isso não podia estar relacionado, tá? O Diego, após o jogo do Botafogo, onde fez o aquecimento, no dia seguinte ele reportou ao departamento médico dores no pubis um pouco dispersas. O departamento fez a ressonância, temos que confiar no jogador, nem tudo vai ter algo gráfico. Todos os dias um colaborador meu fala com todos os jogadores para ter sensações e perceber que nível de dor ou contrações musculares ou se dormiu muito bem ou mal, para podermos ir ajustando o tipo de trabalho e as ações. Ontem, né, segunda de manhã, ele continuava a ter dores. À tarde, o nosso fisioterapeuta disse que o Diego estava melhorzinho, que se sentia capaz para poder treinar. Se vocês verificarem o que são dores no pubis e o tempo que leva de recuperação, não pode ser de um dia para o outro. O Paulo Souza duvidando até do que o Diego Alves estava passando para eles. Ou por uma reunião que teve, aí ele alfineta, ou por uma reunião que teve com o Bruno Spindel na hora do almoço e que rapidamente se recuperou e podia estar disponível para jogar. Ele falou dessa reunião com o Bruno Spindel, né? Inclusive o Eric Faria, ele fez uma publicação emblemática. O Eric fala o seguinte: depois da coletiva do Paulo Souza, o departamento de futebol do Flamengo tem um abacaxi para descascar. O jeito como o técnico abordou o tema Diego Alves, para mim, foi definitivo. Ele não suporta mais a presença do goleiro. Expôs até uma reunião interna para justificar o que falou. E a gente teve também, né, o Diogo Dantas, o jornalista do Jornal Extra e o Globo, ele falando que... Eu pego aqui para vocês, cara, de verdade, porque são muitos jornalistas falando desse relacionamento problemático agora do Diego Alves com o Paulo Souza, né? E o Diogo, ele cita até o que eu não acredito. Ó, entendo o ruído e as versões que o Flamengo tenta administrar entre Paulo Souza e Diego Alves, mas eu queria pegar justamente o que ele fala assim, ó: Paulo Souza ativou o modo sobrevivência. Se cair, vai cair atirando. Coisa que os antecessores não fizeram. E isso pode ser o que falta para a gente entender, enfim, a frase do Jorge Jesus. O maior adversário do Flamengo é o próprio Flamengo. Aí a gente tem a matéria, né, que fala que Paulo Souza repete Dorival, Diego Alves volta aos treinos no Flamengo, mas terá que cumprir o rito de Paulo Souza antes de concorrer a uma vaga, ou seja, treinar antes de concorrer a uma vaga. E a gente, então... Olha, teve o Eric Faria falando esse negócio, já que fica insustentável a situação dos dois, mas a matéria do Globo Esporte, né, fala que a ruptura entre Paulo Souza e Diego Alves sobe o clima no Flamengo. Cobrado, o Bruno Spindel silencia. Então, o Diego Alves está cobrando o dirigente para que ele se pronuncie, assim como também o outro lado. Todos querem que o Bruno Spindel se pronuncie, quebre esse silêncio, né, e seja transparente, passe o que está acontecendo. Por quê? Porque tem muita coisa acontecendo aí no Flamengo, porque ninguém fala nada. Fica todo mundo em silêncio. Ó, o goleiro se revoltou, segundo o Globo Esporte. O Diego Alves se revoltou com a entrevista do técnico e cobrou esclarecimento de que teve reunião para dizer que não poderia jogar. E não para cobrar que fosse jogar. Dirigente confirma a versão a pessoas próximas, mas não se pronuncia. Gente, isso não pode. É por isso que o Flamengo está do jeito que está. Tem que se pronunciar, a verdade tem que vir à tona.
Aí ficam deixando a situação rolar e não resolve, pô. Não resolve. Ó, aí aqui fala na matéria que apesar da folga do restante do elenco, o Diego Alves esteve no centro de treinamento para tratamento da pubalgia, que o tira das atividades desde o jogo contra o Botafogo no dia 8, e não escondeu sua revolta com a entrevista coletiva do técnico Paulo Souza, tá? No meio do embate está o Bruno Spindel, citado aí pelo treinador como interlocutor da manifestação do goleiro disposto a jogar pela Libertadores. E aí, volto a colocar aqui a declaração. Se vocês verificarem que são dores no pubis e o tempo que leva para a recuperação, não pode ser de um dia para o outro. Ou por uma reunião que teve com o Bruno Spindel na hora do almoço e que rapidamente se recuperou e podia estar disponível para jogar. Então, duvidando também do jogador. O diretor executivo falou, então, segundo o Globo Esporte, com pessoas próximas, que o posicionamento do Diego Alves foi o contrário, de que não teria condições de jogo. E há cobranças para que ele fale, mas procurado pelo GE, o Bruno optou por não dar declarações. O departamento de futebol tenta colocar panos quentes, o próprio Globo Esporte coloca isso aqui, e deixar o assunto cair no esquecimento, mas tanto o Diego quanto o Paulo se veem expostos diante da passividade dos dirigentes em episódios que se acumulam desde janeiro. Essa pasta de futebol, meu Deus do céu, ninguém tem coragem de tomar uma posição e falar o que está acontecendo, falar alguma coisa. A gente está sem comando, esse futebol do Flamengo está à deriva. É uma vergonha isso, uma vergonha. E eu fiquei sabendo, tá? Recebi essa informação agora de tarde, que o Hugo Souza recebeu apoio da comissão técnica e o Hugo Souza está mantido como titular no Flamengo. O goleiro do Flamengo segue sendo o Hugo Souza. Ele é o titular. Hugo Souza não perdeu a posição mesmo com a falha, com a nova falha e com as vaias da torcida. A posição do Paulo Souza, Paulo Grilo e da comissão toda tem nosso apoio. Posição dos outros jogadores do time tem nosso apoio. Hugo Souza segue titular. Todos se unem no Flamengo para dar força ao Hugo Souza. E o Diego Alves vai ter que treinar muito se quiser ter oportunidade, pelo menos é isso que estão falando. Então a situação no Flamengo é essa. Essa é a guerra interna no Flamengo e que os dirigentes não dão entrevista, não falam com ninguém, não dão coletiva, não se manifestam. Todo mundo faz o que quer no Flamengo. Todo mundo faz o que quer. Não tem comando no futebol do Flamengo. Não tem comando no futebol do Flamengo. O pessoal pedindo a volta do JJ aí. Não é blá 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 não, meu irmão. Não é blá 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 não. O cara tá próximo de assinar lá com o Fenerbahçe e tá levando aí contratações. Pediu o Gabigol. Segundo informações do jornal turco Aksan Spor, ele pediu a contratação do Gabigol.